Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Lá diz que Deus são 7 Espíritos. Quando você vai no livro de Êxodo 33, versículo 18, Deus mostra o seu primeiro corpo físico para Moisés no monte. No livro de Êxodo 33, versículo 18 em diante, Deus revela o corpo físico dele para Moisés. E depois veio o corpo de Cristo. Então Deus trabalha na terra com 2 corpos. O corpo do Pai e o corpo de Cristo, com os 7 espíritos da 9, que é a serpente. Por isso que Jesus ele é chamado a serpente. Jesus ele é a serpente, ele é o número 9, porque o Deus Pai começou mostrando o seu corpo para Moisés e revelando os seus 7 espíritos. E depois veio o segundo corpo, que é o corpo de Cristo. Então você junta os 7 espíritos de Deus, com o corpo do Pai e o corpo do Filho, 7 espíritos, 2 corpos, 9. Por isso que o número 9 no hebraico é a serpente, que é a sabedoria verdadeira, que é Cristo. E Jesus confirma isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele é a serpente, o número 9. Agora eu vou ler com os irmãos no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Aqui fala de Cristo, o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, fala o príncipe da paz. Aqui está falando da vinda de Jesus. Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Entendeu? Esse é Jesus, o número 9, a serpente. Quando você vai no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, está falando de Cristo, a serpente. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Aqui fala a vinda do Messias, é a epígrafe do texto. E diz assim, ó: alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. E quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 21, ali fala a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E ele entra do jeito que está escrito no livro de Zacarias. Ele entra montado num jumentinho e vence na cruz para nos dar a salvação. Hoje, todo aquele que crê em Jesus, quando fala crê em Jesus, é obedecer os mandamentos. Entendeu? Por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quando fala crê em Jesus, quem crê em Jesus é só quem luta com todas as suas forças para obedecer os mandamentos. Pessoas aí que diz que é cristão, mas estão fazendo guerra, estão matando os outros, estão se alimentando de inveja, prostituição, engano e mentira, esses são falsos cristãos. Cristão verdadeiro é só quem luta com toda a força para obedecer os mandamentos. Lembrando, Deus Pai mostrou o corpo físico dele para Moisés e os seus 7 espíritos. Então, e depois veio o corpo de Cristo, 7 espíritos e 2 corpos, 9. 9 que é a serpente, é Cristo. Por isso que Jesus é chamado a serpente. Então, amar a Deus, amar a sua própria vida e amar o teu próximo é lutar com todas as forças para permanecer dentro dos mandamentos de Cristo. Vigiai e orar, irmãos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo.